estudar um pouquinho mais sobre seus caminhos, Pai. Que o Senhor venha falar através do irmão Marcelino e através do Edgar, Pai, através de cada um de nós aqui, Pai. Que o Senhor venha falar no nosso coração e nas nossas mentes, Pai. E que a sua palavra, Senhor, fique arraigada, que ela fique pregada, Senhor, no nosso coração, para que nós possamos, Pai, ser mais do que ouvintes e sim praticantes da sua palavra, Pai. Eu te peço, Senhor, para que o seu Espírito Santo venha iluminar a cada um de nós, Pai. Em cada Senhor, abençoa aquelas pessoas, Pai, que também não puderam, Senhor, estar aqui presentes, né? Reunidos aqui online. Que o Senhor venha abençoar a cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém. 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 Obrigado aí, Edgar. Fique à vontade. Vamos começar. Nós tivemos aí, já estamos na quarta parte do estudo, né? E eu acho que para mim tem sido interessante, tem sido muito bom para esse tempo que eu tenho dedicado aí aos Salmos e tenho lido algumas coisas que são pertinentes ao texto, né? E isso tem sido muito interessante no sentido de essa vida que a gente hoje tem, né? Tudo ao mesmo tempo agora e tudo muito rápido, mesmo em casa, né? A gente tenta acelerar, né? E a gente acaba perdendo esses detalhes, né? E esse livro tem se apresentado, tem falado comigo no sentido de confiança em Deus, no sentido de depositar, né? A minha confiança em Deus de uma maneira mais plena, né? E tem me ajudado bastante também nessa fase em que as incertezas aí, né, da vida tem nos pegado aí, né? E eu acho que, eu não sei, para cada irmão tem uma experiência, cada um tem uma experiência diferente, né? E para mim tem sido assim. Eu vou começar esse estudo. Nós já vamos aí para as outras partes do estudo, em que nós tivemos a apresentação do livro, o livro de Salmos falando da humanidade em que ele representa, né, e que ele fala, né? Dos contrastes que a gente encontra, né, nesse livro, da maneira de aplicar esses salmos, né, que a gente tinha falado muito, na questão de acompanhar as pessoas no aconselhamento pastoral, no louvor, né, no devocional, algumas maneiras de você aplicar, né? Nós tivemos ali os significados da palavra, né? Nós estivemos estudando aí nesses últimos dias, né? Agora nem estamos aqui. E aí nós tivemos aí uma introdução também para a luz do Novo Testamento, no sentido de você fazer essa leitura hoje de Salmos, como eu andei fazendo nesses dias aí, de uma forma em que você consiga, ao ler os Salmos, identificar que você já viu isso no Novo Testamento e também identificar que isso tudo vem do Velho Testamento, vem daquilo dos profetas, que foi dito nos outros livros históricos e tal, e que foi citado no Novo Testamento também. Então é um complemento, né? Um complementando, um completando o outro de uma forma interessante. Então isso tem me dado um norte diferente para as coisas, né? E tem me ajudado bastante nessa fase. Eu acho que nada é por acaso, que nós tivemos os estudos de Provérbios, Eclesiastes e agora de Salmos, numa fase tão complicada que vivemos, né? E isso Deus nos deu uma direção assim que a gente não procura explicar como chega para Provérbios, para Daís, Eclesiastes para o, né, para o Marcelino e agora Salmos que a gente está tocando, de uma forma que venha fortalecer as pessoas que estão agora acompanhando e aquilo que eu estou fazendo e estou estudando. Isso tem sido muito bom. Deus sempre providencia as coisas muito no momento exato e de acordo com as necessidades da gente, né? Necessidades verdadeiras mesmo, não aquelas que a gente fomenta e alimenta e cria, como tenho necessidades. Acho que não, né? Mas o interessante é a gente estar sempre observando isso, né? Nós vamos ali seguir um pouquinho mais agora com esses salmos e o Novo Testamento de uma forma um pouquinho mais abrangente. A gente vai estar lendo alguns textos e depois vamos seguir na formação, autores, características
e com sorte chegaremos aí nas divisões, né? Mas eu acho que não vai dar tempo, mas vamos lá. Bom, só para posicionar, a gente já sempre começando por essa tela, com a questão mesmo de posicionar o livro, né? Está ali no Poéticos, numa posição estratégica ali da Bíblia, em que você tem posicionado históricos e profetas menores, numa posição em que também são colocados, né, nesses textos e citados nesses textos, né? Tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Então ele está mais ou menos na parte central da Bíblia, onde tem uma interligação praticamente, né? Nós tivemos ali depois um período interbíblico né, em que esses textos não foram, que Deus não falou com aquele povo, mas que nessa divisão física do texto bíblico, Salmos está posicionado praticamente no centro da Bíblia, né? Então a gente tem ali uma amostra do quanto ele é de interligar o Velho Testamento e o Novo Testamento nos seus textos, né? Até uma amostra física e posicionada, né? Eu coloquei essa tela, eu sei que não sei se vocês estão vendo os detalhes, aí eu acho tão interessante essa tela e como eu gosto muito de arte, eu resolvi colocar como para exemplificar o quanto a gente deve, quando a gente talvez tenha que se colocar de uma maneira diferente diante de uma tela ou diante dos salmos, né? Quando você enxergar os salmos, eu estava até meditando sobre isso, quando você olha uma pintura de Claude Monet, de 1862, mais ou menos, né? Essa tela, ela faz parte de uma fase desse pintor francês, muito renomado, que tem uma característica específica diferenciada de alguns, né? Criou até um grupo ali de impressionistas que chamava na época que era as imagens eram mesmo impressionantes e que pela forma delas elas chamavam atenção. E ele nessa época ali de 1862, ele tinha uma visão boa, visão mesmo, visão. Os olhos dele estavam bem, ele olhava para tudo aquilo que ele tinha à frente e reproduzia da maneira que ele estava vendo, de uma maneira muito quase que fiel, com os traços um pouco soltos, mas de um brilho impressionante. Quando você vê aquele vidro, aquela luz passando pelo vidro, quando você vê aquela água, você vê aquela coisa toda que está ali na sua frente, que é a natureza morta ali, né? Você está vendo, chamado de natureza morta, você tem uma coisa interessante ali para observar, que ele tinha uma visão naquela época das coisas que eram mais nítidas ou eram diferenciadas. Era uma visão própria daquela época. E aqueles detalhes, eu sempre comparo aos Salmos, e você ter os Salmos como uma tela com vários detalhes, sombras, brilhos, tem objetos, coisas, cotidiano, ali retratado naquela tela. E os Salmos nada mais são do que eles são uma forma de retratar aquilo que acontecia com o hebreu de uma forma em que pode ser observado hoje. Você pode olhar para essa tela de 1862 de Monet e observar os detalhes e praticamente você se vê naquele ambiente. Olha, não sei se vocês estão vendo bem, talvez no celular não tão bem, mas você consegue ver aquela mesinha ali com aquele pão, com aquela bebida ali, com aquela água, de uma forma em que você fala, puxa, olha, ele retratou os detalhes na pintura, né? E era como ele estava vendo aquilo, né? E os salmistas também retratam tudo isso nos salmos de uma forma cheia de detalhes e cheia de características daquele momento, né? E quando Monet, já em 1917, legal, Débora gosta ali do Monet, é muito legal. E ele tem, assim, já em 1917, um problema na visão, e ele morreu em 26, então ele estava ali já um pouquinho. Tá sem tela? Não sei o que ela disse que tá sem tela aqui. Vocês estão vendo a tela? Não, tá ok. Para mim tá ok. Ah, bom, vamos tocar Sim, em frente. sim. Quem não tá vendo, imagina que tem uma tela aí com o lago lá da casa de Monet. Né? Estou ouvindo bem e vendo muito bem, tá de parabéns. Graças a Deus, pastor. Vamos seguir em frente. E a gente tem ali uma tela de Monet de uma fase de 1917, onde ele já estava
com uma deficiência para enxergar, para ver. Ele estava com cataratas tal, e naquela época a cirurgia de cataratas não é tão simples como hoje, deveria ser muito complicado mesmo em Paris, né? E eles tinham lá ele tinha uma dificuldade para enxergar, mas como ele tinha aquilo como princípios de vida e aquilo como base para a vida dele, que era pintar. A vida dele era fazer essas telas com amor, com aquela dedicação que ele teve durante a vida e da melhor forma possível, inspirado, né? Então, mesmo quando nessa, em 1862, ele tinha uma visão com mais detalhes, ele passava tudo isso de uma forma. Já em 1917, ele tinha uma visão diferente. A vida dele estava diferente. Estavam acontecendo coisas, até fisicamente, que estavam prejudicando um pouco, estavam dificultando ele captar todas essas informações que ele estava vendo. Mas mesmo assim, com a dedicação, ele buscava usar tintas mais fortes para poder até ver. Eu achei engraçado isso. Quando ele via o lago e ele estava transformando isso em tela, ele, nas dificuldades para divisão, ele começou a usar contrastes e cores mais fortes para que ficasse mais marcado e para que as pessoas pudessem identificar os objetos. Começou a se deformar um pouco pela forma impressionista que ele pintava, mas isso já, mesmo assim, ainda dava um colorido, uma profundidade, um brilho. Você consegue ver as nuances todas ali de uma forma em que passa a mensagem. É um lago com aquelas plantas por cima e que davam aquelas flores bonitas e que ele estava vendo. Mesmo com toda a dificuldade que ele passava, ele transmitia isso de uma forma que serviria até os dias de hoje para a gente se emocionar numa tela e ver o quanto é bonito, né? O quanto a criação de Deus é bonita e o quanto as coisas que Deus fez são marcadas durante o tempo da vida e durante as gerações, né? Então, Monet deixou para a nossa geração quadros que, apesar de com alguma deficiência no sentido da definição, ele criou um impressionismo que era uma forma de pintar que não dependesse de detalhes. E esses detalhes eram observados por quem estava olhando para a tela da sua maneira. Você conseguia imaginar aquela tela com aqueles detalhes. Então, isso me faz remeter aos Salmos, de como a gente deve encarar os Salmos, de uma forma como se ele fosse uma tela, e ficar observando os detalhes e ficar observando o que aconteceu quando aquele pintor fez aquela tela, imaginar o que ele estava sentindo, o que ele estava enfrentando. Então, descobrir tudo isso é importante para você descobrir o porquê ele estava pintando de tal maneira e por que ele estava encarando aquela situação de tal maneira. O salmista também. Quando você estuda Salmos, você consegue entender o porquê o salmista suplicava, o porquê ele agradecia e o porquê ele esperava em Deus, ou porquê ele tinha essa esperança, porque aquilo tudo era passado naquela época de Deus para ele e redigia aquilo ou passava oralmente para os outros. Então, a importância de você estar entendendo o que estava acontecendo naquela época, isso é legal também, né? Vivenciar, tentar entender, né? O que estava acontecendo. Nós temos aí o Salmo do Novo Testamento, como a gente estava falando, de uma forma em que você completa. Isso que a gente já falou, eu vou seguir em frente, mas só revisando. A gente tem ali hoje os Salmos de uma forma completa, porque Jesus veio e veio nos mostrar tudo isso como uma forma de completar aquilo que foi dito pelos profetas e hoje se cumprindo nas nossas vidas e todas as promessas que foram feitas lá, hoje já estão aqui se cumprindo e devagarzinho todas elas vão se cumprir, a gente sabe disso, né, no tempo certo, né? Nós temos aí, por volta de mais ou 80 vezes, os salmos sendo citados no Novo Testamento. Então, nós vamos encontrar ali textos que até a gente talvez possa ler agora, a gente estava até falando com alguns, talvez para ler. Você acha aí, Marcelino, vamos passar talvez para o Vilmar, que a gente estava também conversando com ele. Salmo 2, talvez Marcelino lê Salmos e Vilmar lê Atos, né? Atos 4 e Salmos 2, como estão nos exemplos ali, vamos lá? Vamos fazer essa leitura? Vamos. Ó, vamos ver, ó, Salmo 2, né? O versículo 1 e o 2 eu vou ler.
E depois o Vilmar vai ler em Atos, no Atos 4, ele vai ler o 25 e o 26, né? O que a gente quer mostrar aqui? A gente quer mostrar a ligação entre as épocas e as escrituras, a ligação, né, que tem. Então vou ler aqui, ó, Salmos 2, o versículo 1 e o 2 diz assim, ó: Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Atos 4, 25 e 26. Tu falaste por meio do Espírito teu servo, quando ele disse: porque as nações pagãs ficaram furiosas porque os povos fizeram planos tão tolos. Os seus reis se prepararam, os governantes se ajuntaram contra o Messias que eles escolheram. A mesma leitura. Aí, dá uma checada aí, tem um microfone aberto. Papai, seu microfone está aberto. Então, vamos ler o Salmo 2:7 também? No 7, em Salmo 2, versículo 7, está escrito: Proclamarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí, Vilmar, lá em Atos 13, 33, o que está lá? Deixa eu ver, 13... 33. Atos 13, 33. Deus fez agora para nós o que havia prometido aos nossos antepassados. Ele ressuscitou Jesus, como está escrito, Salmo número 2. Você é o meu filho, hoje eu te tornei o seu pai. Eu me tornei o seu pai. Olha que interessante, ele me disse: Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Quer dizer, ele está repetindo ali, né? Está repetindo ali nesse salmo, né? E ele está falando em Atos ali de uma forma em que se cumpre ali, né? As escrituras, né? E ele já está profetizando, né? Já está colocando de forma profética que isso vai acontecer, né? O reinado do ungido de Deus, né? Então Jesus está ali de forma profética, já está sendo dito nos Salmos, isso 500 anos antes, ali 600 anos antes de tudo, né? E ali se cumprindo em Atos, de forma que mesmo eles conhecedores da palavra, estão aqui refazendo esse caminho ali de Salmos e contando, né, para aquela geração ali, né, que tá ouvindo esse texto, né, e para nós também, de uma forma em que você consegue ouvir em Salmos esse texto e você consegue ouvir sobre o ungido de Deus ali, ouvir ali em Atos, né? Você consegue ouvir de uma forma clara o quanto ele quis passar para aquele povo da igreja primitiva a confirmação daquilo que aconteceu lá nos livros que eles já conheciam de Salmos, né? Então, assim, no livro de Salmos, tudo que vai acontecendo nesses textos são como se fosse uma forma de completar aquilo que aconteceu em Salmos, né? Você está dando risada, eu não sei do que é. Mas a gente tem ali uma coisa que você tem para informar aquele povo da igreja primitiva e também está contando para nós os dias de hoje. Então, torna-se atemporal esse texto, né? Quando você ouve Davi falando lá sobre o ungido de Deus, quando você ouve aqui em Novo Testamento falando do mesmo texto, ungido de Deus, e quando agora no domingo de manhã nós estamos falando sobre esse ungido de Deus de uma forma mais clara hoje, porque conhecemos todo esse Novo Testamento, né? Então, às vezes, você fica imaginando, mas aquele povo naquela época não tinha o Novo Testamento, não tinha se cumprido, e mesmo assim eles já estavam profetizando isso tudo. E aí, muitos anos depois, você começa a ver Paulo falando, né, num texto, você vai ouvir
alguns evangelistas falando sobre os Salmos. Então é uma coisa bem interessante você ver essa forma de completar esse texto que foi dito em Salmos, né? Então não existe aquela coisa de isso é Velho Testamento, isso é Novo, não. É a Bíblia, né? E os Salmos, ele nada mais é do que essa mini Bíblia que a gente tinha falado, que Lutero falou, né? E que ele abrange todos esses textos, tanto histórico, tanto momentâneo do povo hebreu, como no Novo Testamento, né? E como nos dias de hoje. Então ele é atemporal de uma forma muito, muito complexa, né? Vamos ler mais um texto só, talvez? Vamos. Talvez o Vamos, Salmo 4? Salmo 4 ali que eu coloquei, 4:4 e depois o Efésios. Isso. Ó, vou ler aqui o 4:4. Aí depois em Efésios 4, você lê aí, Vilmar? Então, ó, no Salmos 4, no versículo 4, tá assim, ó. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Legal. Deixa eu... Efésios 4:26. Isso. Vamos lá. É que meu celular tá meio... Tá na hora de 4:26. Vamos orar, para Deus trocar. Uhum. 4:26. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. É isso mesmo? Irai-vos e não pequeis. É que a mesma coisa, é isso mesmo. Irai-vos e não pequeis. É o que está no Salmo, é o que está em Efésio. Você vê que tem quando você vê em Salmo e quando você vê em Efésios, você vê ali essa reafirmação desse texto como algo que estava incutido na mente daquele povo, que estava permeando a mente deles, e no momento em que você vê ele aplicando isso em Efésios para aquele povo que estava precisando, né, naquela situação, o que ele fez? Ele citou a forma que aquele povo passasse não só a conhecer esse livro de uma forma mais, né, direta, como aplicar naquilo que eles estavam sentindo e estavam vivendo naquela época, né? Então, se a gente estudar o livro de Efésios, a gente vai ver uma dificuldade que eles tinham, né, em controlar essa ira, né, e sossegar o coração deles. Então, o que acontece? Vai lá e nessa carta de Efésios se repete esse texto de uma forma muito, muito prática, né? E como a gente pode até aplicar nos dias de hoje para nossas vidas, no sentido de você aplicar isso, né, de uma forma efetiva. Você não usar como falar, puxa, eu estou fazendo só uma leitura devocional. Não, aplicar para o povo. Ele aplicou para Efésios. A gente pode aplicar na nossa casa, pode aplicar no nosso trabalho, pode aplicar no estudo, numa conversa. Então, no dia a dia, a gente pode puxar à memória esses textos de Salmos e aplicar. Na verdade, em Efésios ali não é Salmos em si, ele é simplesmente algo que foi puxado de Salmos e foi aplicado num contexto, porque ele está contextualizando para aquilo que está acontecendo, né? Então, você pode aplicar em diversas situações aquilo que foi útil para aquele povo hebreu naquela situação. Então, é um livro muito, muito interessante para ser aplicado no dia a dia, como nós falamos, no devocional, no aconselhamento pastoral, no louvor, no momento em que você sente que a igreja está precisando ali de algo que venha de ser direcionado, que Deus fala aquele texto de Salmos, fala aquilo que eu te ensinei, aquilo que você guardou no seu coração, e de repente você fala para a igreja, numa ministração de louvor. Não é simplesmente jogar palavras de Salmos como se fossem... Você pode falar, não tem problema, mas especificamente você fala, puxa, isso aqui, vou falar esse texto. Irai-vos e não pecais, e não pequeis contra, sabe? Seja tardio, seja, sabe, coração sossegado agora, sossega seu coração. Então, assim, você passa para a igreja informações que foram dadas em Salmos e que você guardou no seu coração. Naquele momento, você usa no louvor. Naquele momento, você usa no aconselhamento pastoral. Então, é um livro muito prático, que apesar de ser bonito, além de ser bonito, né, como aquela tela que eu falei, que ela mostra detalhes que você tem que observar, simplesmente passar em frente à tela, olhar que bonito e ir embora, você vai perder muita coisa. Mas o que acontece quando você começa a observar os detalhes, você fala, olha
olha o brilho dessa planta na água, olha o reflexo que foi dado aqui. Então você começa a observar detalhes que antes você não tinha observado. E isso você pode ter uma reação diferente, pode ter né, e passar coisas importantes, né? Então, observação, uma das coisas mais importantes, talvez, é observar aquilo que tem acontecido ao seu redor e aplicar esses salmos no seu dia a dia. Isso é legal. A observação. O cristão tem que observar. O cristão tem que demorar para falar, mas ele tem que observar. Demorar no sentido de não joga o que vem logo de cara. Observa. E no momento certo, Deus fala, fala. Vai lá e fala. Vai lá e comenta. Vai lá e ajuda. Vai lá e restaura, né? Com a minha palavra. Então, no momento correto, e observar. É observar. Ficar ali observando, efeito coruja, né? É buscar essa coruja interior aí que você tem, né? E aí observar e ver, naquele momento vai lá e fala, né? Então é muito interessante esses textos que falam de Novo Testamento, né? E que inspiraram os evangelistas ou aqui né? Aqueles que escreveram o Novo Testamento de uma forma bem clara, né? E eu acho bem legal. Esses textos a gente vai passar até o final aí, esses dias aí, e aí vocês vão comparando. Peguem esses textos do Velho Testamento, do Novo, dos Salmos, né, do Novo Testamento, e sigam em frente, vai ser bem interessante. Ô, Edgar, nós não vamos ler essas 80 vezes que está no Salmo e que está no Novo Testamento, não? Vamos ver que horas são. São 10h32. Se a gente gastar aí 2 minutos em cada um, Ah, tá nós bom. temos mais ou menos, vai atrasar o almoço, viu, Marcelino? Ah, E então tá bom. você no Recife atrasar o almoço é né, como diria, um pecado, né? Não Tá faça certo. isso. Você vai ter aí coisas que, né? Tá, eu queria só deixar aqui um testemunho que eu peguei alguns exemplos aqui para ficar lendo. É muito interessante, é muito bacana depois, né? A gente lê isso em casa. É muito legal essa ligação entre Salmos e o Novo Testamento. Muito legal. Legal, legal. Ah, não pode, hoje a Débora não pode atrasar, né? Puxa vida. Então a gente vai ter que correr aqui, vamos lá. Bom, passado essa parte do Novo Testamento, essa interligação, a gente já pode entrar nessa parte da formação dos salmos, né? Esses salmos, agora é uma parte um pouco técnica, talvez que a gente não é chata, mas é uma parte um pouquinho mais que a gente talvez tenha que passar de uma maneira um pouquinho mais rápida e depois ser mais específico numa outra oportunidade, porque ele abre demais, né? Então, esse processo histórico e todo do próprio Salmos, ele abre para outros livros da Bíblia, que se a gente entrar nos pormenores deles, nós vamos começar a estudar o livro de Êxodo, o livro de Números, sabe? E a gente começa a abrir demais, são textos interessantes, mas com uma outra tomada, uma outra pegada. Eu tentei colocar alguns resumos aqui, né? Eles foram escritos numa fase em que alguns estendem um pouquinho mais. Eu coloquei 700 anos, mas às vezes isso aí. Parabéns, Giovanni. A gente tem aí a gente pode estender um pouquinho mais de 700 anos, porque isso não é muito preciso. Então, ele pode entrar um pouquinho mais para 800 anos. Essa diferença é possível, né? Ela vem um pouquinho antes, um pouquinho depois, né? E ela tem o importante é que nesse tempo de 800, 700 anos, eles foram de forma oral, escrita, e foram lá passando entre as gerações de uma forma em que foi levado de uma forma muito séria por esse povo, e até hoje é levada, né? De uma forma muito séria, o transmitir a palavra dos pequeninos, para aqueles que estão à volta. Isso um exemplo para a gente, né? De que a gente deve passar para essas criancinhas que estão na nossa igreja, por menor que sejam, e ali incutindo, ali inculcando essa coisa de repetir, de falar, de ouvir, de estar permeando a vida delas com textos, histórias bíblicas, né? Para que isso venha de geração em geração, né? Esses livros de Salmos, eles estão agrupados de uma forma que a gente chama de não cronológica, né? Eles são livros que foram agrupados lá quando eles foram lá montar a Bíblia lá no hebraico, depois no latim e tal, né, no grego. Eles formaram de uma forma que a gente pode agrupar de uma forma lógica, né?
Às vezes a gente tem aí a divisão de alguns livros da Bíblia, e a gente pode ler de forma cronológica, mas a gente também, nos Salmos, a gente tem que ler de forma lógica. Existe uma lógica para esses Salmos estarem da maneira que estão, dispostos da maneira que foram colocados na nossa Bíblia. Então, cronologicamente, a gente teria que estar, por exemplo, no Salmo de Moisés, nós teríamos que colocar o Salmo de Moisés em primeiro. E ele começa com o Salmo de Davi. Então, nós temos ali, cronologicamente, não seria o Salmo 90, seria o Salmo 1 de Moisés. E aí a gente tem, mas existe um porquê dele estar lá naquela fase do livro, porque ali eles têm exemplos de quando Moisés teve tudo o que aconteceu com Moisés ali, caminhando com o povo, foi tido como exemplo para aquele povo, para que eles também tivessem o fim daquele cativeiro e a saída para a liberdade, para voltar a cultuar. Então, assim, muito próximo daquilo que no livro já conta sobre, um pouquinho para frente, o fim desse cativeiro, o fim do exílio. Então, ele está um pouco mais para frente. Então, de uma maneira, deixa eu ver aqui o Vilmar, Moisés, sim, Moisés está muito para cá, né? Está muito para frente, né? No sentido de antes de tudo isso que aconteceu. Mas ele está propositalmente ali numa fase em que o povo já estava caminhando naquele livro, nessa divisão dos Salmos, ele está de uma maneira estratégica já para alertar o povo de que, olha, se aconteceu, não, de forma hipotética, alertando ali, mas colocado de forma literal, aplicando algo que aconteceu com aquele povo naquela época anterior e que poderia estar acontecendo também com aquele texto, com aquele povo naquela época futuras, né? Então, assim, você começa a colocar exemplos de forma lógica e não cronológica, né? Os livros têm acontecimentos que formam uma lógica nos textos de Salmos. O que eu posso... Vamos seguir aqui um pouquinho. Ele está ali por volta... Ele tem o menor salmo, que é o 117, só citei ali como um título de curiosidade, né? E o maior, o 119, que também a gente também nós já fizemos um estudo uma vez, que talvez mais para frente eu vá repeti-lo, né? Que ele fala daquela coisa acróstica que eu já falei, com as 22 letras do alfabeto hebraico, e que vai se repetindo de 8 em 8 linhas, e cada linha dessas vai dar os 176, que forma o 119. Isso tudo forma um contexto para a memorização. Então, o Salmo 19 é especial, porque eles eram memorizados por esse povo hebreu. E o 117 menorzinho, que está praticamente no centro de uma Bíblia, no centro da divisão dos textos da Bíblia, ele está bem próximo ali do centro da Bíblia. Então, se você dividir a quantidade de texto à esquerda e à direita da Bíblia, ele está mais ou menos no centro dos textos da Bíblia, né? Isso é aproximado, né? Tem versões um pouco mais, um pouco menos. E eu destaquei ali a questão de que a gente vai falar também mais para frente, na questão de ter sido um período monárquico, que tinha o rei, né, que ali tinha os súditos, o tempo de pós-exílio, exílio e a peregrinação que esse povo fez. Então, isso tudo é descrito ali nos Salmos de modo mais enfático, mais geral nos Salmos, né? Os autores também, a gente está também dividi um pouco ali, eles estão entre 73 salmos de Davi, né? que é o que tem mais ali, né? Isso é simplesmente a título de curiosidade, porque também a gente tem assim uma tendência a nos apegarmos a esse é de Davi, esse é de Emã, esse é de Salomão, mas esses textos eles estão na Bíblia, inspirados por Deus, e isso são detalhes que são importantes de serem conhecidos e serem, né? Mas que eles têm o significado deles por uma questão só de você remeter na sua mente quem escreveu, o que ele viveu e a história dele, mas o foco nosso seria os textos e os ensinamentos que eles têm, né? Então, não se ater muito esse é de Salomão, esse é de Moisés, esse é de Davi. Importância, né? Mas não vital. A vital seria você estar botando a sua vida simplesmente ali, focando naqueles ensinamentos, porque eles vêm de Deus. Quando
alguém na Bíblia não foi citado o nome, mas ela trouxe algo de Deus de uma forma muito importante, muito ali contundente, não se preocupe porque não teve o nome daquela pessoa citado, né? Por muitas vezes você não vai ser citado em situações. Um amigo meu da igreja me disse, e eu vou passar isso para vocês, não necessariamente aquela pessoa que está ouvindo vai conhecer e vai precisar o nome da pessoa, mas esse amigo seu vai passar para outra pessoa de uma forma em que aquilo vai ser construtivo e vai vir para edificar a vida daquela pessoa. Não necessariamente vai citar o seu nome. Ah, o Edgar Morelli falou tal coisa, por isso eu vou falar para você. Não, ele vai citar o fato. Então não se preocupe com nomes, né, de autores. É importante só título mesmo da gente entender e situar. Mas isso num caso do estudo, né? E agora, a importância do sentido de quem foram aqueles que escreveram, né? Em questão de credibilidade até posicionamento, né? Na época que tudo aconteceu. No caso de Davi, a gente sabe aí toda a história, mas assim, tem coisas muito interessantes de Davi que vale a pena serem estudados e serem lidos e serem usados como fatores de mudança na vida que a gente tem, que seriam, por exemplo, o arrependimento. Até o pastor citou esses dias aí a questão do Salmo 51, dele ter cometido o erro lá do adultério, no 51, 2, 3, e ele no 51, 2, 3, ele reconhece as transgressões que ele fez e pede, né, que o pecado dele, que persegue ele, seja perdoado. Então ele pede perdão a Deus. Amém. Ô abençoado, eu falei, mas não foi eu que pequei, não. Foi Davi, né? Pastor, não, foi citado pelo pastor. Você falou que o pastor citou que ele pecou. Eu não pequei, não. Foi Davi. Agora, uma interpretação de texto que o pastor fez uma citação de uma forma. Pastor, eu não queria falar isso, porque. Misericórdia, tá aqui, a Rosa já está falando misericórdia. Pastor, mas entenda o contexto, nós vamos seguir. Temos ali Davi falando de uma forma muito clara da força do arrependimento, viu, pastor? Não é com a sua vida, não, tá, pastor? Mas se servir em algum momento do arrependimento, use isso, porque eu tive que me arrepender, eu me arrependi em situações, né? Não, claro, exata como de Davi, né? Graças a Deus, mas em situações né, que foram também complicadas na minha vida e que eu tive que pedir perdão. Eu pedi perdão porque aquilo estava me acompanhando, me perseguindo. Aquele pecado, assim como Davi, e tenho certeza que os irmãos também passaram por isso, né? Passaram por isso. Eles tiveram situações aí, vocês tiveram situações em que, puxa vida, eu me arrependo disso que eu fiz, porque aquilo fica, né? Você fez alguma coisa errada, aquilo fica martelando. E Davi falou, não, me arrependo. Pede perdão, ele pede perdão num determinado momento. E eu tenho ali anotado em Salmo 32, 5, eu vou até ler aqui, que está na tela. Então reconheci diante de ti meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Aqui é confessarei e a gente... Salmo 32, 5, é isso aí mesmo. E as transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. E eu acho que até está estranha essa versão na questão de que confessarei, mas tudo bem. E aí ele está confessando, né, de uma forma em que Deus perdoa assim que ele confessa. Então, assim, esse pecado e fala, Deus perdoa todos os pecados, mas você precisa confessá-lo, né? Confessá-los, confessar esses pecados. Então, eu tenho pecados, mas Deus perdoa, e deixa lá. Aquela prateleira cheia de pecados, fica lá. Mas Deus vai perdoar, então tá tudo bem, fica ali, continua e toca a vida. Você já guardou alguma coisa dentro do armário? Eu tive uma experiência disso e ouvi uma pessoa que é uma organizer falando sobre o que significa guardar um telefone velho dentro do guarda-roupa, lá do seu quarto. O que acontece? Eu vou contar rápido porque está acabando a aula já. Você guarda aquele telefone velho no seu armário e aí você fala, não estou usando, mas eu vou guardar lá porque eu tenho dó de jogar fora.
Esse telefone velho, ele vai orbitar na sua vida para o resto da vida. Daqui 5 anos, você está aqui fazendo o estudo de Salmos e aquele telefone velho dentro do armário vai estar permeando sua mente, porque ele está lá guardado, você não usa, ele está até quebrado e ele está lá dentro do armário. Se você confessa que ele está lá, você joga ele fora, você fala, eu não quero mais isso aqui, porque ele não tem serventia nenhuma, eu vou jogar para o reciclado, vou destruir ele, vou jogar, eu vou acabar com ele, isso vai fazer um bem para a sua organização de mente, para a sua limpeza de mente. Então, joga fora essas coisas que estão dentro do seu armário. Para de guardar tranqueiras, não seja um acumulador de pecados. Pega esses pecados e confessa a Deus, Deus, olha, eu me arrependo de tudo isso, eu quero limpar esse armário, eu quero limpar essa área. Tira tudo aquilo e joga fora. Davi fez isso, né? E Davi seguiu. E Deus falava, eu sei que ele errou, mas eu vou perdoar ele. E ele era o cara, né? Não era um, né? Ele era um cara, ele era um cara X para Deus, como somos também. Então, assim, somos ungidos de Deus, Davi era ungido, ele tinha seus pecados, nós temos os nossos, nós devemos confessar esses pecados, limpar essa área e seguir em frente, levar para frente. Vamos seguir aqui. Outros nomes aparecem também. Nós temos Moisés como líder, né? Salomão como, né, como rei, Asaf, nós vamos ter muitos ali, né, também, que a gente vai estar falando isso mais para frente, que era um líder também. Nós temos Emã, né, que era da música, Etan, filhos de Coré, ou Corá, aqui, levita também, né? E nós temos os 51 poemas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da interpretação de que são, né, anônimos ou não, ou que pertencem a Davi ou não a Davi. Então nós temos 51 poemas anônimos que servem naquele sentido que eu te falei para vocês agora, que eu falei. Ninguém, às vezes a pessoa vai citar um caso que você contou para ele, com toda a credibilidade que você tem, e esse caso, ao ser passado por mãozinho, ele não é passado com o seu nome, né? Mas ele tem tanta importância e muda tanto a vida da pessoa, que ele foi inspirado por Deus e foi, ao ser relembrado por esse irmãozinho e passado por um terceiro, o que acontece? Ao ser passado, às vezes não passa seu nome, mas ele muda pessoas, ele muda vidas, de acordo com a inspiração de Deus. Não necessariamente com nomes, então são 51 poemas dos Salmos que não têm necessariamente o nome do autor, mas que tem sua importância vital para o livro, que provavelmente conviveram nesse povo hebreu com situações ali, viveram situações tão próximas a esses profetas e redigiram ali os textos inspirados por Deus. Então são coisas tão importantes e nem sempre tem nomes, né, citados. Por isso estão ali como anônimos. Às vezes a pessoa fala, puxa, tem um salmo que eu nem sei de quem é, se está na Bíblia, foi inspirado por Deus e foi redigido ali para chegar até os dias de hoje, ele tem essa inspiração feita por constatada e de confiabilidade pela Bíblia. Então vamos seguir como os salmos inspirados por Deus. Agora a gente está entrando, a gente tem aí talvez 5 minutos, mas dá para entrar bem nas características literárias. Eu estou tentando não correr, mas ao mesmo tempo a gente ter aí uma visão geral do que seria literariamente essa visão do livro, né? Nós temos essas características literárias que são também não vitais, mas importantes de serem conhecidas e serem observadas quando você estiver lendo esses livros. Às vezes a gente fala, puxa, mas o que isso aí tem a ver? Tem a ver porque você começa a entender a lógica e o mecanismo dos salmos e como eles foram redigidos. E isso é muito importante, porque quando você lê um determinado texto, ele tem geralmente aquela lógica, você lê um conto, uma história, um livro, ele tem começo, meio e fim. E quando ele tem começo, meio e fim, ou continuação, como é a Bíblia, porque continua na vida eterna e a gente continua, ela não se encerra ali no Apocalipse, ela vai ter essa continuação, né? Então ela vai ter lá, nós vamos estar com Deus e isso vai continuar eternamente com Deus. Então é um livro que continua, né? Como diria lá nos filmes, vai ter uma continuação e a gente está esperando essa continuação de forma ávida, né? A gente está esperando isso, né? E isso é que nos traz a esperança na vida, né? Não tem esperança no tudo que você vê porque as situações do mundo são complicadas.
mas essa esperança em Deus, na continuação desse livro da Bíblia em si, é o que nos traz a esperança, né? Nós temos ali um paralelismo interessante. A poesia hebraica, ela nos traz tudo isso, ela nos traz essa facilidade na leitura. Eu coloquei ali no Salmo 101, na NTLH, um texto bem característico, né? Nenhum mentiroso viverá no meu palácio, nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Então é um paralelismo, ele fala do mentiroso fingida, e fala do minha presença palácio, templo de Deus, presença de Deus. Já na NVI, quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Então, não habitará e não permanecerá. Você tem ali um paralelismo que depois nós vamos aqui seguir em frente de uma maneira que a gente vai entender um pouco mais. Eu acho que em 3 minutos a gente começa aqui, porque é importante passar essa fase, né? Mas assim que você estiver encerrando aí para fazer o Marcelino talvez entrar nas orações e tudo, a gente já encerra. Mas a gente tem aqui o paralelismo do livro de Salmos de uma forma bem clara, falando dos sinonímicos, que são dos sinônimos, de uma maneira em que ele fala, um exemplo ali do 15:1. Ele repete as palavras, mas de forma diferente. Você tem ali o 15:1. Quem? Senhor. Acho que o texto está. Amém. Falta 2 minutos, irmãos. 2 minutos. Dá tempo, pastor. Vamos lá. Senhor habitará no teu tabernáculo. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Você tem ali morar e habitar, mas tabernáculo e santo monte. Você tem ali 2 lugares onde tinha a presença de Deus, onde ele habita e onde ele mora. Então é um paralelismo de sinônimos, ele é paralelo, os textos seguem a mesma linha, como tem o desenho da faixa ali, a foto, são paralelos, mas são iguais. Vocês estão vendo ali uma estrada? Ela tem as faixas contínuas, são iguais, mas são paralelas. Elas vão na mesma direção, elas seguem na mesma direção, mas são iguais. Mas elas vêm uma complementando a outra, a ideia de não poder ultrapassar, tanto de quem vem como de quem vai. Não pode ultrapassar. Ele tem ali um paralelismo que dá a direção, mas elas são sinônimas, né? São iguais, né? É o sinonímico, né? Viu, meu irmão? Esse salmo aí é muito importante, acho que você poderia voltar na semana que vem, porque é muito profundo isso aí. Não pode ser falar muito rápido, não, isso aí não. Então já deu horário, por sinal. Você continue semana que vem nesse salmo aí, que é uma bênção, é profundo e tem muito ensinamento para nós. Sim. O que eu estou tentando, pastor, de uma forma um pouco, talvez assim até insistente, mas talvez seja o caso por uma questão de estudar o livro de Salmos de uma forma abrangente, maior, é que a gente talvez não se atenha a determinados salmos. Não, sim, mas é importante, não é... Como é um estudo, se é estudo, tem alguns salmos que é mais profundo do que o outro, apesar que todos são abençoados. Sim. Mas esse salmo aí não pode ir com pressa, ele já deu o horário, né? Já explodiu já o horário aqui. É importante nós seguirmos o horário e não ter pressa. Sim. Esse item aí, Edgar, de paralelismo, é o que a gente pode começar ele no domingo que vem, porque realmente eu também, quando você estava me explicando tudo isso, eu gostei bastante. Realmente vale a pena a gente entender esse paralelismo. Eu acho que é bom a gente conversar bem sobre ele, e tanto de sinônimo como antônimo quanto reforço, que é o acrescentar. Esses 3 tipos que são usados nos salmos, eles são muito bacanas, é bom a gente reforçar assim e ver esses exemplos aí que você colocou com mais calma, acho que vale a pena. Então a gente pode, no domingo que vem, começar a partir daqui, do paralelismo do livro dos Salmos. Acho que dá para a gente entender bem, é muito bacana a gente entender essa técnica usada na montagem do Salmo. Não é só em um ou outro, é todo o livro, ele tem isso dentro dele, é muito bacana a gente
a gente enxergar isso, que é muito legal. Sim, porque Amém. se levarmos em consideração cada salmo, né? Cada salmo é mais rico do que o outro. Então, assim, se formos passarmos todos os salmos, a gente vai ficar impressionados, nós vamos ficar maravilhados com os salmos, né? Vamos ficar aqui, mas talvez a gente não entre nesses detalhes. Por exemplo, nós vamos chegar aqui na Viu, próxima. meu irmão? Já deu o horário. No Vamos lá. hebraico aqui, e esse hebraico é muito importante. Aí você vai falar, puxa, mas vamos estudar hebraico? Não. A maneira que foi composta a frase e da onde veio o original é importantíssimo. Quando o pastor fala Shalom Adonai, quando ele encerra, talvez, a gente fala, puxa, o que ele está falando? Nós vamos descobrir aqui, ó, Adonai, Senhor. Então, Sim, num sim. determinado texto Amém. do paganismo, a gente vai estar falando aqui do interlinear hebraico Amém. e português. Viu, meu irmão? Sim, sim. Cada salmo... Vamos encerrar, então, vou orar, mas só uma coisinha. Esse estudo é muito profundo para nós, está sendo uma bênção pelo aquilo que você está nos ensinando. Eu, como pastor, estou aprendendo muito com vocês, né? Então, a igreja está sendo edificada com essa palavra. Mas cada salmo tem alguma... Por exemplo, o Salmo 51, qual é o objetivo dele? É perdão. Salmo 23, que é o objetivo? É o bom pastor. Tem realmente um conteúdo bem profundo em cada salmo. E como é um estudo, nós não temos pressa, porque é importante. Olha, Salmo 51, que você falou, qual era o objetivo? Era do perdão. Então, amém. Né? Então, assim, esse Salmo 15, que é quem vai morar? Então, nisso aí não podemos ter pressa, só que nós temos nosso horário por causa dos irmãos também. Né? Então, nós temos que ser disciplinados nesse horário. Mas eu quero parabenizar por esse estudo que está sendo dado, que Deus continue, Edgar, abençoando e usando a sua vida, e Marcelino também. Eu estou aprendendo muito, muito com vocês, amém? E hoje, não vamos esquecer que hoje, né, era para estar o culto na nossa igreja presencial, mas devido ao que nós já comunicamos, nós vamos fazer através do YouTube. Mas é importante todos assistirem, participarem. O nosso Deus é um Deus de perto e é um Deus de longe, amém? Agora quero orar por você que realmente precisa de uma bênção, você que está acompanhando esse estudo abençoado, de bênção na sua vida, na minha vida, eu quero interceder por você. Vamos orar agora para que Deus possa agir na sua vida, para que realmente você possa, no momento que você errar, você reconheça e peça perdão a Deus, porque a Bíblia fala que o único perdão, o único pecado, melhor, que não é perdoado, é o pecado não confessado. Confesse o seu pecado, os seus erros, e Deus vai agir na sua vida e na minha vida, amém? Pai amado, eu quero te louvar, meu Deus, quero te agradecer por esse estudo bíblico, Pai amado, que nós estamos tendo através do Edgar, do Marcelino, Pai amado, que estamos aprendendo coisas maravilhosas e que está servindo para o nosso crescimento espiritual. Pai amado, se porventura alguém está nos assistindo, Pai, está precisando de uma cura, uma libertação, uma bênção, Pai amado, que seja uma realidade na vida de cada um. Pai amado, que o Senhor esteja abençoando e também nos livrando, Pai amado, dessa epidemia que tem, Pai amado, abalado o mundo todo, abalado igrejas também, mas que o sangue de Jesus Cristo passe em todos os membros da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada e de todos que estão assistindo esse estudo de Salmo. Muito obrigado, Deus, por mais um dia de bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a minha vida e a vida de todos que estão assistindo agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. Shalom Adonai. Shalom é paz. Adonai é Deus. Então, a paz de Deus.